Aqui quem manda é você. Call the Shots. Bem-vindas ao Call the Shots. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, minha melhor amiga. Já moramos juntas fora, vivemos muitas histórias. E hoje a gente tá aqui pra falar de um pouco de tudo. Casamento, amizade, maternidade, vida, Deus. Então, vem com a gente que hoje tá muito bom. Marina De Luise, bem-vinda ao Call the Shots. Muito obrigada. Tô muito feliz que você tá aqui, Ma. Eu também, muito. Pra quem não sabe, a Marina, ela acho que é minha amiga mais antiga. Não, uma amiga de longa data, uns 15 anos. Mais antiga não. Mas 15 anos. A mais especial. Ah. Brincadeira. Mas é verdade. Mas 15 anos, mas uns 15 anos que a gente é amiga, né? Então, pra quem não sabe, a Marina, na verdade, a gente morou juntas nos Estados Unidos, na época de faculdade. Vivemos várias aventuras juntas, solteiras e hoje casadas. Então, já passamos por várias fases juntas. Todas. Todas. E é disso que a gente vai falar hoje, um pouquinho de cada fase. Pronta? Prontíssimo. Mas você, na verdade, até lembrando na época que a gente era amiga, que a gente era solteira. Nós somos amigas ainda. Que a gente era solteira, né? A gente sempre vai ser amigas. Mas a gente era... Eu lembro que eu e a Má, a gente sempre foi duas amigas com um grupo muito grande de amigos. A gente tinha muitos homens amigos. Sim. E as pessoas acho que até pensavam que a gente era as encalhadas. Porque a gente sempre saía em turma. A gente nunca foi de ficar fazendo muita farra. Quê? Que a gente era o quê? A gente era um pouco. Não, speak for yourself. Eu não era encalhada. Mas a gente era mais quietinha da turma. A gente saía com muito menino. Era amiga de todo mundo. A gente era muito amiga. Por sinal, você acredita em amizade entre mulher e homem? Muito, acredito. Até hoje casada? Sim. Eu também. Eu também acredito. Mas eu entendo quando as pessoas não acreditam. Por quê? Porque eu acho que é muito difícil ser 100% genuíno. Mas a gente tinha amigos que a gente era... Eu tenho, teu irmão. É. Amigos que você nunca... Amigo meu. Vários, a gente tem vários. Sim. Bom, mas... Enfim, você, que nem eu, nunca foi de namorar muito. E aí você conheceu o seu atual marido, engatou e casou. Sim. Como que foi essa decisão? Tipo, você sonhava com o príncipe encantado? Você encontrou o seu príncipe encantado? Por quê? Não ter tantos namorados, achar a pessoa, engatar, casou e pronto. Eu sempre, assim, acho que a maior realização da minha vida é ter minha família. Então sempre foi um dos maiores sonhos. Não, o maior sonho da minha vida sempre foi ter minha família. E eu falo isso muito com meu marido, que acho que uma coisa que a gente sempre teve muito em comum, eu sempre sonhei muito em ser mãe e ele sempre sonhou muito em ser pai. Então acho que isso sempre foi muito forte pros dois. Mas lógico, ser mãe e ser pai, construindo uma família. Sim. Eu sempre quis viver essa história, esse amor com uma pessoa. E hoje eu sei que a única pessoa que eu amei, que eu amo e que, se Deus quiser, eu vou amar a frase da minha vida, é o meu marido. Vocês são uma bela dupla. Sim, eu acho que... Vocês se complementam muito bem. Eu orei muito, pedi muita direção pra Deus. E eu tinha muita certeza, porque você... Acho que as pessoas que eu mais amo no mundo são as pessoas que mais sabem todos os obstáculos que a gente viveu no nosso relacionamento. E acho que como foi tudo muito intenso e também teve a pandemia no meio... Ajudou. Foi meio que... muita coisa fez as coisas serem mais rápidas. Vocês são um casal da pandemia, né? Que nem eu. A pandemia, por um lado, uniu o pessoal. Sim, eu acho que a pandemia, ou quem tinha que ficar junto, ficou mesmo, com toda certeza, ou então, tipo, acabou. Em todos os sentidos, acho que profissional, pessoal. A gente conhece muita gente que acabou não Muitas optando pessoas estar separaram por conta da pandemia. Foi bem complicado. É outra coisa até que eu queria te perguntar. Por exemplo, tem uma frase muito, muito marcante pra mim da minha avó. E ela falava, na minha época, no meu relacionamento, quando um vaso quebrava, a gente pegava os cacos e a gente colava o vaso de volta. Sim. E hoje em dia, muitos casais só pegam o caco lá, os cacos que sobraram e jogam fora. Se você pudesse falar, até pra quem tá assistindo, pra quem tá num relacionamento, pra quem tá pensando em entrar em um relacionamento, como é que você sabe aquela é a pessoa que eu quero casar? Tá. Porque você sentiu isso. E 2, qual que seria um conselho de amiga pra quem tá num casamento mais complicado ou pra quem tá pensando em casar? O que você falaria pra dar certo? Isso eu aprendi com meu marido também. Poxa, o seu marido tá ensinando bastante, tô gostando, hein? Vamos chamar ele pra cá. Mas é um negócio que não fazia... Ele sempre falou isso desde que a gente começou a namorar, sobre situações de outras pessoas. E depois que a gente casou, e eu vi pessoas passarem por isso, eu falei, ele tem razão. Que as pessoas ficam juntas, e acho que esse ficam juntas acaba levando ao casamento, pelos motivos errados. Eu sempre falava, mas isso abrange muita coisa. E não.
por exemplo, um ponto em comum, tem vários pontos em comuns, mas eu e o Marcos, a gente se amava e a gente sabia que ele tinha tudo que eu queria pra ser o meu marido, pai dos meus filhos e vice-versa. E acho que isso é muito sólido pra um relacionamento. Então, acho que quando ele falava isso, depois começou a fazer sentido. Eu acho que a pessoa tem que casar pelo motivo certo, que é, eu amo essa pessoa, vão ter dias difíceis, eu vou topar, Passar ter por isso. paciência e passar por isso, eu vou saber aceitar que as coisas não vão ser do meu jeito, em todos os momentos. Você falou muito isso da individualidade, mas eu acho que quanto mais a gente se molda pra ser um, eu não sei se você consegue enxergar, mas tem muita beleza nisso. Eu acho tão lindo aqueles casais, sabe que parece que um fala e outro termina a frase? E eles não deixam de ser duas pessoas, mas eu acho que a essência do sintonia, casamento é você ser um só. E quando você entende que, sim, você não precisa estar longe pra se sentir individual, não, é muito maior que isso, sabe? Eu enxergo assim, então acho que um conselho que eu dou é ore muito sempre, peça muita direção pra Deus, tenha certeza de que a pessoa que tá do seu lado, uma pergunta muito importante que a minha mãe já fez pra mim, já fez pra você, e é verdade, você ama ele, você ama ela, e a gente sabe responder isso. A gente sabe se não é por eu não quero ficar sozinha, eu quero ter filho, eu não quero ficar mais velha ou mais velho, de fato porque quer estar com aquela pessoa. Eu quero casar também, enfim. E tem muito isso. Muito, tô usando situações bem supérfluas. Nós temos amigas que toparam casar pelos motivos que não durou, errados. Né? E o errado não é necessariamente ruim, só não é o que vai fazer dar certo, entendeu? Sim. E eu acho, uma coisa que hoje eu consigo entender também, eu acho que mesmo a pessoa casando pelo motivo errado, existe uma genuinidade. Não sei, você tá perguntando pra pessoa errada, né? Existe algo genuíno quando ela decide aquilo. Porque eu acho que, no fundo, a maior parte das pessoas acredita que tá fazendo certo. Entendeu? Só que, até eu falei disso hoje com a minha terapeuta, a gente sempre sabe. A pessoa não é que ela case e vira outra. A gente sempre sabe quem é a pessoa. Muitas vezes nós não queremos enxergar. Então acho que isso é muito importante na hora eu acho casamento uma decisão extremamente importante e séria. Eu acho que as pessoas, né, inúmeras vezes acabam passando por um divórcio, uma separação, e entendo, e acho que infelizmente isso pode acontecer, e às vezes, muitas vezes é algo feliz, porque as pessoas acabam tendo essa história depois, ou não com outras pessoas. Mas eu acho uma decisão muito séria, então eu acho muito válido ter essa certeza, sabe? Eu não estou fingindo que não estou vendo nada, que lá na frente vai pesar. Sim, sabe? Faz total sentido. E uma coisa que você falou no meio aí da sua frase, uma coisa sobre a Marina, pra quem não sabe, eu assisti, acho que todas as suas transformações, assim, de solteira, pra casar, pra abrir um negócio, pra virar empreendedora, depois virar mãe. E você falou uma frase no meio que é: ore muito pra Deus, fale muito com Deus. E você é uma pessoa muito conectada com Deus, eu acho isso muito lindo, porque em todas as conversas que a gente tem, não importa onde a Marina, não importa com quem ela tá conversando, onde ela tá, você fala de Deus com muito amor e uma presença muito forte. Existiu um momento na sua vida que você sentiu que Deus entrou mais na sua vida, que foi mais presente? Como foi? Primeiro que ele é tudo na minha vida, né? Amém. Eu falo todo dia, assim, Jesus, dirige meu carro. Porque quanto mais a gente quer dirigir, a gente coloca ele no minha mãe me ensinou isso. No banco do passageiro? No banco do passageiro. E quem tem que dirigir é ele. Lindo isso. E eu acho, assim, que o momento que realmente eu entendi o que era ter Jesus na vida foi quando meu pai faleceu. E me marcou muito porque eu nunca questionei meu pai ter morrido. Gente, eu fico emocionada toda vez que você fala sobre isso. Assim, não significa que eu não fiquei triste, não significa que eu não gostaria que ele estivesse aqui, de não ter passado por isso, enfim. Mas eu nunca questionei, porque eu sabia que se Deus tinha feito daquele jeito, assim tinha que ser. É muito fácil falar isso agora, né? Quantos anos você tinha? 20. Então, vai fazer 14 anos esse ano, no final do ano. Meu Deus. A gente se conheceu foi logo depois. Foi. Exatamente. E eu sei que ali eu já tinha aceitado Jesus, mas
Eu até brinco com a minha mãe, que foi quando eu tinha aceitado, mas foi quando eu falei, não, agora eu entendi o que é aceitá-lo na minha vida. Ali pra mim foi bem... Mas não foi exatamente quando ele morreu, foi 2 anos antes, eu tinha 18 anos, isso eu lembro bem. Foi um processo. Foi quando a gente... Porque, na verdade, meu pai ficou doente por muito tempo. E ele não contou nem pra mim, nem pro meu irmão. Ele nos contou 1 ano e meio, 2... 1 ano e meio antes dele falecer. Que foi muito difícil. Eu imagino. E foi numa idade que... Quer dizer, assim, acho que Deus me livre, perder o pai, acho que não tem idade, é uma dor sem fim. Mas foi numa idade, pra quem é uma menina, 20 anos. Sim. É uma idade que... Mas sabe o que a minha mãe fala, que faz muito sentido? No mesmo ano que meu pai faleceu, a minha avó materna faleceu. Nossa, gente. E a minha avó sempre foi a alegria da família, o Próxima, centro né? da família, assim, sempre foi tudo de... Você sabe, você teve uma avó assim. Sim. E... É uma segunda mãe, né? E a minha mãe perdeu o pai com 15 anos e depois perdeu a avó, desculpe, a mãe, minha avó, já tinha filho, já tinha casado, e perguntaram pra ela. Ai, Margarete, mas você perdeu seu pai com 15 anos? Olha o que você viveu com a sua mãe, né? Se for pensar pra esse lado, ela falou, não. Porque com meu pai, eu sofri pelo que eu não ia ter. Então eu queria que ele estivesse na minha formatura, eu queria que ele estivesse no meu casamento, eu queria que ele conhecesse meus filhos, eu pensava em tudo que ele ia fazer falta. E com a minha mãe eu sinto falta do que eu tinha. De ligar pra ela à noite, de almoçar com ela, das coisas... Então não tem... Eu acho que quanto mais tempo a gente tem com a pessoa, mais difícil é. Assim. É, porque você fica com saudades das memórias, ao do que mesmo vocês tempo que a vivem. gente se conforta pelo que a gente viveu. A grande verdade é que a morte... é a única certeza da vida e é algo extremamente difícil. Então, eu tenho mais certeza ainda, eu sei que a minha família... E foram momentos muito difíceis depois que meu pai faleceu. Assim, cada um acho que sentiu num momento, mas eu tenho certeza que nós só ficamos bem, porque realmente Deus estava ali. E está ali. O que eu falaria para uma pessoa que está passando por isso é assim... Primeiro, eu acho que as pessoas até conseguem ficar bem, mas eu acho que se você tem Deus, você realmente vai ficar bem. Esse ficar bem não significa que não vão ter dias que você não vai desabar, não vai ficar super angustiada, não vai chorar. Tudo isso vai acontecer. Eu tive, anos depois isso aconteceu. Passei por situações que eu nunca imaginei que ia passar, emocional mesmo. Reflexo de ter perdido meu pai. E eu acho que tudo isso acontece. Mas acho que quando a gente tem Jesus, você sente paz nesses momentos. É muito estranho falar isso. Mas é assim... Tem uma passagem na Bíblia que diz angustiados sim, desesperados nunca. Então é diferente quando você passa tendo, sabe, o Espírito Santo dentro de você e te confortando, te acolhendo. A fé é muito importante. E te direcionando, porque Sim. É muito importante. Eu acho a espiritualidade extremamente necessária. E eu acho muito lindo que você leva isso em todas as conversas. Você é assim também. Eu também, eu sinto que eu tenho uma ligação muito especial com Deus, ele é muito presente na minha vida, mas eu acho que você tem algo que eu me inspiro muito em você, que é você ser mais, como é que fala, vocal sobre isso, você falar sobre isso mais. Eu acho isso lindo. Mas eu acho que é porque você não enxerga, porque você é assim também. Jura, mano? Eu acho. Eu fico feliz de escutar isso. De verdade, eu te vejo assim. Obrigada. Também. Amém. Você sempre coloca Deus em primeiro plano, sempre. Que tem que ser, mas assim, pra você é algo... Muito presente. Eu converso com Deus no dia a dia, pra ser sincero. Eu vou acordar pra pegar meu café, eu tô batendo papo com ele. Assim, né? Tô preso no trânsito, tô batendo papo com ele. Adoro conversar com ele. Ele é demais. Você sempre sonhou em ser mãe? Sempre. Maior sonho da minha vida. Jura? Juro. Tipo, goals in life. Tá indo como você sonhou? Eu acho que uma coisa que é muito válida falar é muito melhor do que eu sonhei. Muito melhor. Que demais. Tipo assim, a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, eu falo pro meu marido que foi ele, porque aí veio nossa filha, tem mais uma agora, enfim. E eu nunca tinha convivido com um recém-nascido. E uma coisa que me marcou muito foi quando, tipo assim... Ficou louca! Fiquei maluca. Os primeiros 3 meses, assim, da minha filha, pra mim, tem um blur, sabe? Tipo... Tem até, eu não lembro quem foi, mas falou, acho que foi uma amiga minha, eu vou confirmar com ela depois, porque eu não quero falar besteira, que falou que é uma névoa, assim, parece que passa uns meses que a criança nasceu, aí parece que você sai dessa névoa. Mas eu acho que o que mais me impactou, e eu lembro muito bem dessa cena,
Minha filha tinha 2 meses. Tudo na minha vida eu quero fazer 100% do 100%. Então a amamentação foi um negócio que eu levei muito rígido. Hoje eu olho pra trás, eu poderia ter sido bem mais... Rígido como? Rígido assim, só vai... E não tá errado, tá? Eu acho que foi muito legal o que eu fiz. Horário, agenda, tá, bonitinho? Horário, eu não quis fazer livre demanda, então eu seguia muitos horários dela e amamentação exclusiva. Eu não tirava leite, eu em alguns momentos podia ter dado numa mamadeira o meu leite pra eu poder dormir um pouquinho mais. Então acho que como eu fiquei muito preocupada com a amamentação, eu não curti como eu poderia ter curtido. Sim. Mas que tá tudo bem também. Sim, você deu o seu melhor, é isso que Dei o meu importa. melhor, tá tudo certo. Só que eu lembro que ela tinha 2 meses, aí eu terminei de amamentar, coloquei ela no berço, eu olhei pra ela e falei, meu Deus, eu tenho uma filha. Se acontecer alguma coisa com ela, eu morro, e se acontecer alguma coisa comigo, tipo, eu morro de novo. É a entendeu? responsabilidade. Tipo assim, eu é a imagino. responsabilidade. Você falou a palavra que eu ia falar. Ela depende de você, né? Eu não tinha noção. Parece imaturo ou ingênuo ou irresponsável falar isso, mas eu não tinha noção da responsabilidade que era, e não tô falando de uma responsabilidade de fazê-la viver bem, bons cuidados, emocional, tipo assim, e muda muito, o primeiro filho muda muito em todos os sentidos, e pra mim a maior parte positivo. Então, existe isso de equilibrar os pratinhos? Não. De não ficar louca? Deixar a peteca cair? Você deixou a peteca cair em algumas frentes? Ah, sim. Você se culpou por isso? Muito. Mas assim, mesmo me culpando, o que eu mais me culpo é quando eu não estou com a Valentina. E não é de me culpar. É o que tem mais peso quando eu abro mão. Eu me senti muito mal de não estar trabalhando como eu gosto de trabalhar, mesmo conseguindo fazer algumas coisas remotamente. Mas a minha filha estava ali. Quando eu abro mão, mas assim, literalmente abro mão, porque eu tento ao máximo fazer o que eu consigo com ela, e isso é muito difícil. Fazer o máximo que eu consigo com ela, fazer o máximo que eu tiver que fazer pra mim profissionalmente e pessoalmente, e o meu casamento, que também tá no top 1. Lógico. E, enfim, minha casa e tal. De todos, assim, quando eu abro mão de estar com a minha família, é o que dói mais. E dói não necessariamente é ruim, entendeu? Muitas vezes muitas vezes não. Eu sempre opto pelo que vai fazer sentido, alguma coisa profissional que eu tenho que fazer. Mas é o único que eu falo, mas depois fica tudo bem, sabe? Agora, por exemplo, nesse período que eu também não consegui trabalhar como eu gosto de trabalhar, eu já falei, nossa, Se culpou? não tô produzindo como Cara, a eu gente tá gosto de sempre se produzir, culpando. Sempre se culpando. E eu falo muito disso com a minha terapeuta. It is what it is. É Tipo isso, assim, ó a legenda aí. não dá, não vai dar. Eu acho que tentar, no meu caso, ficar equilibrando os pratinhos é muito exaustivo. Então eu entendi que o que mais funciona pra mim é agora vai ser o momento disso, agora vai ser o momento daquilo. Eu lembro que teve uma situação em casa que eu não sei o que eu tinha esquecido de comprar, porque, enfim, funções. E eu falei, não tem. Acabou. Não tem, não tem. Não veio, não comprei e tal. E no dia seguinte, minha filha saiu falando pela casa, morango. Eu falei, filha, não tem. Foi no dia seguinte, foi muito engraçado. Eu falei, filha, não tem morango. Aí ela falou, mercado. Eu falei, até você? Eu não vou. Vai lá, mulher. Ela tem 1 ano, né? 1 aninho, gente. Agora, mas tipo, tinha 1 ano e 6. Ela apontou pra mim e falou, mercado. Eu falei, não, chega. Você também não. Você também não. Eu acho que nós mulheres, a gente tá sempre se culpando, mas na verdade, assim, a gente dá o nosso melhor Sim. dentro do que a gente pode. Não, a gente dá. A gente dá. E dentro do que a gente pode, tá tudo certo. Né? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que não... Opa, quem? Não, a gente dá o nosso melhor. Brincadeiras à parte. Se você tivesse que dar um conselho aí pra mulherada que tá assistindo, que tá sofrendo porque não tá dando conta de alguma coisa, não tá conseguindo entregar em alguma frente, seja no profissional, seja dentro de casa com a família, qual seria? O que eu ia falar até nessa última parte que a gente tava conversando. Eu acho que eu me culpo muito porque eu não aproveito o que tá acontecendo. Então, talvez se eu vivesse melhor o que tá acontecendo, eu não me culparia tanto. Fez sentido? Faz, mas como assim não viver? Por exemplo, precisei trabalhar mais, não consegui ficar como eu gosto com a minha filha. Talvez se eu focar aqui, eu tô fazendo aquilo porque aquilo tem que ser feito, faz mais sentido do que estar ali sofrendo por não estar com a minha filha. Entendeu? Ou então,
é um momento que esses 15 dias que eu te falei, que eu precisei ficar mais quieta, sem dirigir, fazer, enfim, equilibrar mais os pratos e diminuir muito o que eu tava fazendo. Que ótimo. Que bom que, graças a Deus, tá tudo bem, é isso que eu preciso fazer. Liga uma TV, você mesmo fala, assiste seus seriados. Liga uma TV, assiste. Fica quietinha aí. Lê um livro. E vive aquilo. Porque aí existe um propósito, entendeu? Acho que quando a gente enxerga o propósito no que tá acontecendo, fica mais fácil. Fica mais fácil de não se culpar. Talvez, não sei. Eu tô tentando descobrir ainda também. Eu acho que isso é com a vida. Eu não tenho filhos. Vira e mexe, eu também tô sempre me culpando. Mas aí eu paro pra pensar e falo, eu tô dando o meu melhor. E é isso que eu posso entregar hoje. E tá tudo bem. Um conselho. Não é você que fala, só vai. Só vai. Só eu falo vai. muito pra Amanda, só vai. Só entrega e vai embora. Porque se você tá se culpando... Imagine quando tiver filhos, né? Eu tenho que me preparar pra isso. Tô adorando essas conversas. Mas eu acho que eu já falei disso com a minha mãe e com a sua mãe. Você é muito mais preparada do que eu fui. Você acha? Eu acho você muito mais realista. Eu acho que eu sou, às vezes, meio lá, na minha cabeça, sabe? Mas você é prática também. Você não é. Você é resolvida. Você é resolvida. E eu acho que você é uma excelente mãe, sendo bem franca. Obrigada. Eu acho assim, que, obviamente, eu acho que toda mãe. Eu acho que ninguém pode dar pitaco. E ninguém dá pitaco. Eu acho que cada um tem que criar o filho do jeito que acredita que tem que ser. Você tá dando amor, é o que importa. Mas eu acho você muito prática no sentido. Não tem muito mimimi. Valentina tá correndo, sua filha tá correndo. Se ela levar um tombo, você fala, tá tudo certo, levanta, fica, vambora. Isso é muito flexível. E eu não imaginava que você ia ser assim. Eu imaginava que você ia ser um pouco mais séria. Eu acho que você é um pouco mais desesperada. Eu acho também. Mas talvez vai lá pra ver. Sabia? Talvez Será? Vamos ver. Mas também se eu for, gente, vai dar tudo certo, entendeu? só vai. Só vai. É isso. Bom, você sempre foi uma pessoa muito boa em manter amizades. Você sempre foi muito sólida com as suas amizades. Amizades de longo. Quem não gosta. Brincadeira. Tudo bem, você pode até ter feito uma limpa na sua vida. Eu não acho que foi eu que fiz. Mas vai, continua. Não, mas você nunca chegou a brigar com ninguém. Você pode. Que nem eu, a gente acaba se distanciando das pessoas, porque a vida muda, as fases mudam, mas você sempre foi uma pessoa de grupos, muito sólida em amizade. Qual que você acha que é um segredo pra manter a amizade? Eu vou dar um exemplo nosso, tá? Entre eu e a Marina. Eu sou péssima no telefone, eu não atendo, eu não ligo, eu não apareço, eu esqueço até que eu existo. Se não fosse pela Marina, a Marina é o tipo de amiga que liga pra saber se tá tudo bem, que manda uma mensagem pra dar um oi, muito parecida com a minha mãe, por sinal. Muito atenciosa. Eu não sou. Acho que a nossa amizade tá durando porque você é muito... Eu não te dou opção. Tipo, eu falei, você vai ser minha amiga e acabou. Não, é um prazer ser a sua amiga, eu não troco isso por nada. Mas o que você acha, qual é o segredo pra manter uma amizade, pra cultivar uma amizade? Até mesmo amizades que passam por essas transformações, né, fases diferentes. Que eu acho que é o mais difícil. É o mais difícil, acompanhar todas as fases. Graças a Deus, eu olho pra trás, mesmo as pessoas que eu me afastei, mas que foram muito importantes na minha vida, eu tenho muito carinho pelo que eu vivi com elas. E hoje eu entendo bem que eu tenho certeza que Deus tinha um propósito em tudo. Sei que, tenho amigas que foram muito especiais, que hoje, infelizmente, eu não tenho contato. Tenho amigas que são muito especiais e que eu não tenho o contato que eu gostaria pela vida. Ou mudaram de cidade, ou mudaram de estado, ou de país, ou estão vivendo outro momento da vida. Eu acho que o que faz uma amizade durar, na verdade, na minha opinião, é reciprocidade. E eu não acho que necessariamente são 2 pesos, 2 medidas. Então, por exemplo, você falou que você não é boa com celular. E que eu sou. E não é comigo, nem nas amizades. A gente sabe. Não. A gente não sabe. Por quê? Ela não usa o celular. Mas ao mesmo tempo ela não sai do celular. É inexplicável. Ela não atende, mas o celular dela tá sempre na mão. É muita informação hoje em dia. Eu detesto o WhatsApp. Parei, você não tem vontade de, comprar o Motorola antigo? Cara, tem vontade de não ter telefone. Sim. SMS. O WhatsApp me dá ansiedade. Saindo. Mas de 1000%. E tipo assim, se não te acham no WhatsApp, eles vão atrás de você no Instagram. Se não acham no Instagram, eles mandam um e-mail. O WhatsApp hoje em dia virou... A sensação é que as pessoas estão batendo na nossa porta, né? Tocando a campainha da casa. E qualquer um manda mensagem a hora que for pra perguntar do que quiser. Por isso que eu acho que essa geração é muito mais estressada mais cedo do que a geração passada. Porque a gente tem muito acesso à informação. Tipo, eu vejo, às vezes eu tô assim.
Não dá. Tipo, chega, sabe? Tem que se policiar. Muito. E você vai ver com o filho. Então, Tem que se policiar imagino. mesmo. Eu entendo o lado bom, porque você consegue acessar e ter resposta rápido. Se você tem um telefone, você pode ligar. Mas ao mesmo tempo... Então, mas às vezes eu me pergunto, será que é... Não tô falando pra resolver as questões do dia a dia e tal. Mas também acho que essa informação, esse excesso de informação... É também, exaustivo, é o que causa muito estresse. Tem, acho que, estudos até e pesquisas. Na maternidade, eu acho que isso pesa muito, sabia? De telefone? Ter muita informação. De novo, acho que a informação que as mães têm hoje em dia, nossa, ajudam muito. 1000 vezes, tanto na questão da amamentação, como da educação, como da criação, o espaço que a mulher tem pra... Mas também é muita informação. É muita informação, então talvez tem coisas que o que eu passei, se eu não soubesse, eu não me preocuparia se ia acontecer e não aconteceram. Sim. Entendeu? Sim. Simples. É. Mas voltando à amizade, você é uma pessoa que não é boa com o celular. Eu ia falar, não se considera amiga, mas não dá. Você não é boa com o celular, ponto. Não vou nem discutir. Mas isso, você me acha boa com o celular, você acha que eu ligo e tal, não sei o quê. Isso, perto do que você significa na nossa amizade, da amiga que você significa, não é nada. Não, mas é verdade. De coração, assim, existe essa reciprocidade. Mas então, você entende, assim, tipo, você também é assim pra mim, mas eu não fico ligando toda hora e checando. Então, mas você entende que, assim, talvez o que você a maneira que você é minha amiga, não dos nossos princípios e valores, porque eu acho que isso nós temos muito em comum. A maneira que você é como amiga é diferente da maneira que eu sou como amiga, mas existe a reciprocidade. Eu entendo. O que eu acho que acaba estragando muito as amizades é que o ser humano, no geral, eu vejo que existe muito venha a nós vosso reino, né? Mas eu acho que para uma amizade sólida, boa e verdadeira se manter, primeiro eu acho que sinceridade é tudo. Tudo. Acho que isso é uma coisa que nós temos muito. Amiga, não dá, não vou, não quero, não posso. E tá tudo bem. E o outro lado receber também de uma maneira... Tá tudo bem. Tá tudo bem falar, amiga, eu te amo, mas não tô afim. Eu não vou hoje, eu não quero. Eu quero ficar na minha casa. Não. Eu acho que isso acontece mais hoje. Quando a gente era solteira, tipo assim, você era minha wingwoman, eu era sua wingwoman. Não tem escolha, né? Você vai. Então, pra quem tá escutando, se você é solteira, sua amiga precisa que você vá pra uma festa com ela. Aí é outro esquema. Apoia a amiga. Eu já fui inúmeras vezes pra umas furadas com a Marina e vice-versa. Vice-versa. Tá aí a nossa viagem, que foi um caos. Mas uma memória gostosa. Tá, agora eu vou fazer umas perguntas. Você vai falar pra mim se você vai cancelar ou se você passa o pano. Tá. Tá? Tem umas aqui que me deixam loucas. Eu quero ver se vai ser igual. Parar em vaga de grávida quando você não está grávida. Cancela, meu. Não cancela? Dá. Cancela, sabe por quê? Quando você estiver grávida, você vai entender. Sua opinião mudou depois que você engravidou? 1000%. Não só de grávidas. Eu nunca parei numa vaga de grávida. É errado isso. Não, cancela total. Tá bom, cancelamos. Mas mudou muito, tanto quanto a... Grávidas não, porque eu acho que eu sempre, mesmo nunca tendo ficado grávida, você tem um cuidado. Você para sempre na vaga de grávida? Se tem, eu paro. É um benefício ótimo. Não, eu paro porque assim... Às vezes não tem vaga, então tá lá, tem que usar, pode usar. E porque efetivamente, assim, tem horas que você tá com um filho, com um carrinho. Deixa pra grávida, muito gente. mais perto, tipo, deixa pra grávida. Muito. A mesma coisa com deficiente, isso me deixa louca, as pessoas que param vaga. Eu também. Tá bom. Outra. Gente que flerta com todo mundo, mas diz que não quer nada sério. Cancela. Nunca tive paciência. Pra que isso, né? Não, juro, eu sempre achei tão... Tanto pro homem quanto pra mulher? Pros dois. Cancela? Cancela. Tá bom. Cancela, preguiça. Brigar, e isso é uma pergunta que tá falando sobre amizade. A gente teve até algumas amigas que brigaram por causa disso. Não com a gente, mas na turma delas. Brigar por causa de política. Meu, cancela. E a gente já passou por várias situações assim. Onde você tem uma opinião, a outra pessoa tem outra opinião. Sim. E tá tudo bem, cada um tem sua opinião. Cancela. Se você não tiver a mesma opinião que eu, cancela. Brincadeira. My way or no way. Do meu jeito ou não. Não. Mas cancela. Desnecessário, mesmo que não estão nem aí pra gente. Tipo, opinião. Tá exato, certo, né? Não tem a sua. Você tá cancelando tudo, já a Marina tá passando a faca. Chegar já colocando a mão na barriga de uma grávida, fazer carinho sem perguntar. Então, isso é bem polêmico. Eu vou ser muito sincera. Eu acredito que o que Deus abençoa, abençoado está. Amém. E não incomoda, não precisam também chegar. Você vai ter que cancelar, vai passar o pano. Não tem meio termo, né? Não existe aqui. Putz, eu vou falar então cancela por um único motivo. Porque eu não faço isso com outras grávidas. Gente, eu sou total cancela isso. Eu sei, por isso. Mas assim... Eu nunca fiquei grávida ainda,
Mas, gente, você não conhece. Quando a Amanda engravidar, eu nunca vou encostar. E ela é minha irmã. Minha irmã. Não encosta na minha Eu já barriga. tô dando um recado pra vocês que são meras amigas. Brincadeira. Mas é um fato, gente. Eu sou a melhor amiga, mais especial irmã dela. So sorry. Voltando ao assunto, não encostem na barriga dela. Não se Gente, aproximem muito, não espirrem perto dela, não coce o nariz, nada que dê indícios de que você tá doente. óbvio que E não. mais, eu nem vou precisar falar isso porque ela não vai deixar, mas o filho dela nasceu, não vá na maternidade, manda algo de longe e só vai conhecer com Eu convido quando meu filho ou minha filha fizer 10 anos. É né? isso. Tipo isso. Não, mas posso falar a verdade? É o seguinte, eu nunca estive grávida ainda. Mas assim, chegar já pondo a mãozona na barriga de alguém. É isso. Então, Tem mãe que gosta, aí tudo bem. Se a mãe falar, põe, sente. você Aí, entende legal, que eu mas. não me incomodo se faz. É porque eu também nunca passei por uma situação de uma pessoa estranha fazer isso, graças a Deus. Mas assim, Ah, eu já vi. é estranho, né? Estranho, Então mas eu não você nunca faço isso viu. numa grávida. Por isso que eu cancelaria, porque não é uma atitude que eu tenho. Mas não me incomoda. A pessoa vai chegar com a mão aqui, eu só vou fazer assim, ó. Tira a mão. Tô brincando. Até por sinal, uma cliente muito querida minha me viu essa semana e ela mexeu na minha barriga. E aí foi. Mas eu senti uma coisa muito boa, não achei ruim. Ela falou: nossa, desculpa, foi impulso. E eu vi que foi genuíno. Então, assim, a gente sabe. Eu acho que tem assim, são opiniões divididas e tá tudo bem, cada uma é cada uma. A gente tem muita amiga que fala, ah, não me incomodo, imagina, pode pôr a mão à vontade. Mas Só que- eu não ponho, entendeu? Então, eu também não. Tá bom. Último aqui. Dar conselho de vida sem terem te perguntado. Cancela. Gente, resumo. Se vier me perguntar, cancela. Eu não passei pano pra nada. Cara, mas às vezes eu acho que tem umas pessoas bem intrometidas que chegam só querendo dar conselho de uma coisa ou que a pessoa nem viveu, ou que a pessoa não tem. Eu acho que tem duas situações. Tem muitas pessoas que dividem situações Uma e troca. que por mais que você não fale o que você achou, também as pessoas que estão ali vão acabar opinando. E acho que cabe a nós termos um filtro pra deleta. Tá. E também tem o outro lado, que é tipo assim, a pessoa vê a situação e como você falou, vai dar opinião, vai dar pitaco, vai falar o que tem que fazer. Você vai ver quando você ficar mãe, virar mãe. Você acha que a mulher vira mãe quando engravida ou nasce uma mãe quando nasce um filho? Eu acho que pra mim foi quando engravida, mas aí tem aquilo que eu te contei. Depois que a minha filha nasceu, que eu entendi mesmo que era. Mas pra mim, eu curti muito estar grávida nas duas gestações. Eu gosto de estar grávida. E pra mim, acho que realmente foi desde... Mas pra você, então, você sentiu que você virou mãe quando você engravidou? Sim, sabe por quê? Eu tô tentando fazer uma retrospectiva da primeira, porque como eu tô agora, eu perde um pouco o senso de tempo. Eu acho que sim, porque no meu caso, eu mudei muita coisa pra gestação ser o Lógico. mais saudável dentro do que eu conseguisse fazer, Sim. me mantendo sã, né, assim. Então acho que sim, porque eu acho que a maternidade é isso. Vamos lá. Se você hoje pudesse ligar pra Marina dos 20 anos, na época dos seus 20, pegar o telefone e ligar pra ela e dar um conselho só pra ela. Sofre menos. Com o quê? Ela ia Com ficar tudo, confusa. Eu sempre fui muito ansiosa. Tipo, sofre menos. Vai dar tudo certo? As coisas vão acontecer no tempo que elas tiverem que acontecer e viver mais. De novo, que eu me vi fazendo, me vejo ainda fazendo. Viver mais o que estava acontecendo e não sempre ansiosa pelo que tá por vir, sabe? Eu sempre quis, será que eu vou casar? Com quem que eu vou casar? Quando eu vou encontrar o amor da minha vida? Eu quero muito ser mãe. Você não acha que as pessoas, a gente sofre muito com o que a gente ainda não viveu? Tipo, tô aqui hoje sem Você ninguém. sabia que tem uma pesquisa que fala que 80% das nossas preocupações, 80% das coisas que você pensa que podem acontecer, não acontecem. 80%. Nossa, que loucura, né? É muito. Então, eu acho que a gente sofre, no geral, as pessoas. Aí você fica pensando, nossa, eu quero casar, preciso fazer uma família. Você ainda nem achou a pessoa, já tá sofrendo lá na frente. É isso que eu tô falando. A gente não vive o momento. É isso que eu tô falando. E não é nem de aproveitar, porque eu acho que eu aproveitei bastante. Mas você aproveitou Por mesmo. muito. Não, sabe, amiga, fiz intercâmbio, tipo, abri Não, você meu aproveitou negócio, mesmo. Tô ralando até hoje, trabalhando muito. Viajou bastante, saiu bastante. Qual foi a nossa viagem que você acha que foi a mais legal? Putz, a mais Pra legal mim vai tem. ser a próxima, porque Você acha? foram Não, muito tá. boas. Mas as que a gente já teve, que a gente já viveu. Eu tenho algumas. Eu tenho uma que não sei por que ficou tão marcante Será pra mim. que é a mesma que a Não minha sei. do carro? Não dá. Essa não dá, né? Não dá. Será que a gente vai contar? Não.
Não, pula essa. Conta Ah, não vou, eu vou contar. Eu vou contar. uma muito boa. Eu vou contar pra vocês uma coisa. Quem olha a Marina aqui, toda linda, chiquérrima, realmente ela é essa mulher. Ela já foi uma amiga comigo, morando em Los Angeles, na Califórnia, e aproveitando a vida. E teve uma época que a gente tava morando lá, e a gente gastava mais do que a gente podia gastar. E chegou numa fase que a gente tava... Não dava pra gastar nada. Tipo assim, a gente tava sem... Não podia fazer nada. E a gente tava com alguns amigos que foram pra uma cidade próxima, um grupo de amigos. Acho que tinha umas meninas, uns amigos, eu não lembro muito bem quem era, mas um grupo de amigos. Festa. Vai ter uma festa. E a gente queria, porque queria ir. Só que assim, a passagem tava muito cara. Não era passagem. A gente viu passagem, nós vimos Hotel. Ficou tudo muito caro. Aluguel de carro, passagem de Tudo. ônibus. A gente tentou tudo. Até ir remando, patinete. Só que na estrada ia levar o quê? Umas 6 horas pra ir. Eram 6 horas de distância. E aí, cara, de novo, era pra ser uma amiga nossa. Era pra ser. Era pra ser, se chama Amanda Gebel. Era pra ser. Uma amiga nossa que tinha carro, ia viajar, passar o final de semana fora e pediu um favor. Pediu pra deixar o carro na nossa garagem. Aí a gente falou, claro, mas em troca, vamos dar uma usada nesse carro. Pode usar, não Pode tem usar. problema. Pode usar aqui, eu acho, né? Mas aí o Marina olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei, a gente tá com o carro na garagem. A gente pode ir. E a gente tinha dinheiro pra gasolina. Só tinha, mas assim, mas de contado. Gasolina, hotel e pra comer. E você lembra que você ainda colocou 2 refeições? A Amanda, ela ama planilha. Então ela fez uma planilha. Gasolina vai ser tanto, hotel vai ser tanto. Também acho que era 2 dias. Era meio bate-volta. Era um bate-volta. Ia num dia, voltava no outro. Enfim. E ainda ela colocou assim, a refeição a gente deixa tanto. Refeição Sai, tipo Mac, assim, era o que tinha. Pra cada uma e, sei lá, a gente tava de 4, era 2 almoços e 2 jantares. E ela deixou 2 desses, tipo assim, ó, é meu. Só que a gente não contava que Sanduíche. os nossos amigos não estavam indo comer Mac, a gente tava indo em restaurantes mais caros, a gente tava indo pra festas e gastar mais com bebida. E aí a gente achou um hotel, eu falei, Marina, esse hotel aqui é bárbaro, mega localização incrível. Você lembra quando a gente chegou no hotel, né? Você abria a porta do hotel, você caía na cama. Era literalmente, acho que tinha 5 metros quadrados. Também. Horrível, Lembra pra se horrível. arrumar no banheiro? Horrível. Eu tinha que passar de lá, e a Gente, Amanda também. Mas ninguém precisava ficar sabendo que a gente tava nesse hotel, a gente conseguiu ir, a gente foi com o carro, deu tudo certo. Passamos um final de semana extremamente divertido. Encontramos a Ju, Encontramos a Ju, uma amiga que é uma nossa. amigona dinheiro da Amanda, contado. que eu fiquei amiga também. Que ela mora lá, então Mora muito lá. especial. E aí chegou o fim da viagem, um dia depois, hora de voltar. A gente tava muito triste, mas a gente tava pelo menos feliz que tinha Nossa, sobrado um esqueci dinheirinho pra do gasolina. final. Gente, sem brincadeira, acho que tinha sobrado assim, $60. Era isso, pra comer e pagar gasolina pra voltar. Entramos no carro. Conta que, tipo, foi Deus que falou com você, porque foi muito surreal, você lembra? Você acha? Conta essa parte aí, não lembro disso. Que aí a gente começou, saímos, tal. Dirigindo, 10 da manhã. de ressaca. 10 da manhã. De ressaca, dormindo pouco. Amanda dirigindo. Eu dirigindo, a Marina do meu lado, a gente contando da viagem, Eu, meu, felizonas. Café, lembra? É. A gente trocava comida pra tomar café. você Tomar café, lembra? amiga, eu tomar café Red E Bull. indo embora, a gente passou no In-N-Out da vida. alguma coisa Passamos. assim, e pegou café. Pegamos café e uma comida também. O In-N-Out. É, In-N-Out. Que era, E fomos tipo, dirigindo. $4. Gente, 6 horas de estrada. Quando, tipo, foi 1 hora de estrada, eu só escuto. Prof. E o carro começa Era a pifar. Era. Como é que é, Marina, o barulho? Falei, Marina, acho que aconteceu alguma coisa com o pneu. Eu também acho. A Marina, nessa época, tava só com um bração assim pra falar assim, acho que tá tudo certo, mas vamos parar pra ver. Quando a gente desce do carro... Não. Aí eu falei, Amanda, eu acho que você tá certa, é melhor parar pra ver. É. Aí passou um posto. Aí eu falei, um posto. Aí você falou, não vamos parar nesse. Aí passou o segundo posto. Você falou, eu não vou parar nesse também. Eu falei, meu... É, eu achei que era meio deserto, não era? Eu tava com medo. Não, era tipo nada. Mas era dia, era 11 horas da manhã. Isso, era tipo... tipo 10. É, 10, exato. meia, 11 horas. 6 horas de estrada. Enfim, a gente parou uma hora. No terceiro posto, você falou, é nesse que eu vou parar. Eu achei muito estranho isso. É, não lembro porque... Estranho. Porque tinha que ser. Alguma coisa vai. Paramos num posto. Quando a gente desce do carro... Não, antes de parar no posto, a gente parou no meio da estrada. Pra ver o que tinha acontecido. Isso. Quando a gente olhou o carro, a roda, a borracha tava solta. Então a gente escutava só a borracha batendo no chão. Prolaf. O carro tava sem roda. Aí eu falei, Marina, vamos parar nesse posto aqui. A gente entrou num posto. Tinha um caminhoneiro que parecia o Papai Noel. Igual. O Papai Noel
Eu juro que esse cara não existe. Eu acho que esse cara, tipo assim, só brotou lá, tipo assim, do além. Porque depois que a gente olhou pra trás, ele sumiu. Não sei se você lembra disso. Ele olhou pra gente e falou assim, meninas, com essa roda vocês não vão chegar a lugar nenhum. Vocês precisam trocar a roda. Não tinha como comprar roda lá. Eu falei, pelo amor de Deus. O seguro não chegava. O seguro não ia chegar. A gente tava no meio do nada. Aí a gente tinha que fazer o quê? Trocar o pneu. Não dava. Ele colocou um step. Foi o step, não foi isso? E a gente queria. Ele olhou pra gente e falou... É o que eu tinha. A gente falou que queria dar 10 dólares. A gente ofereceu. Ele olhou pra nossa cara e falou assim, tadinha dessas meninas. Ele falou assim, não precisa dos seus 10 dólares, só tô ajudando vocês. E ele era um caminhoneiro. Ele estava dirigindo um puta caminhão que, de repente, até aquele caminhão sumiu. Por isso que eu realmente acho que, tipo assim, estranho. Ele não existe. Será? Um ET, alguma coisa ali, porque ele não existe, um anjo. Aí a gente olhou e falou, beleza, ele ajudou a colocar o step, uma olhou pra cara da outra, ele falou, vocês conseguem andar mais 30 quilômetros, só que faltavam tipo 200. Eu falei, 400. 400, a gente tava longe pra casa. Não tinha nenhuma hora de estrada. Eu olhei pra Marina e falei assim, Marina, você bota o cinto, vamos. Vamos. Nós fizemos a viagem inteira 50 quilômetros por hora. 20. Não, 20, Marina. Marina, eu olhava pro lado na estrada, eu via uma formiga indo mais rápido do que o carro. Desesperador, porque a gente viu o dia caindo. Nós saímos 11 horas. Eram 5 horas de viagem. O quê? Eram 6 horas de viagem. Tá, 5, 6 horas. De 6 horas, a gente levou 12 horas. A gente saiu às 10, a gente chegou quase 1 da manhã. E aí, quando a gente chegou na garagem, um carro sem roda, extremamente cheio de areia, porque é no deserto, sujo, imundo. Eu olhei pra Marina e falei, pô, essa menina vai vir buscar o carro, vamos entregar pelo menos o carro limpo. A gente tinha dinheiro? Não. Tinha. Não tinha. 25 dólares. Tinha? Então me conta por que eu desci pra garagem e fiquei lavando o carro por 4 horas. Porque a gente ia usar os 25 dólares pra comprar um pneu novo que não deu e a gente precisava comer. A gente comeu. O pneu nem custa 25 dólares. Porque nossa viagem demorou 12 horas. 12. Saiu tudo fora do programa. Por que você não desceu pra me ajudar a lavar o carro? Tem uma boa pergunta. Aula. Inventou que tinha aula. Aí eu desci com um balde, uma esponja. Não é à toa que eu abri uma empresa de produtos de limpeza. Acho que são traumas que eu vivi. Eu esfreguei aquele carro, saiu areia. Luva, limpei o carro ficou brilhando. Cara, subiu. Belo trabalho. Encontrou toda a nossa turma de amigos. Não, eu subi com o cabelo aqui, com luva. Eu olhei. E na época tinha até um menino que eu tinha uma leve quedinha, você lembra? Ele entrou na garagem, eu tava, tipo assim, no chão, esfregando o carro. Ele olhou pra mim, parecia que eu tinha matado alguém. Ai, que vergonha, gente. Enfim, essa foi uma história marcante. A gente foi muito corajosa. Hoje, se você me perguntasse hoje, eu vou dirigir na estrada 400 quilômetros, sem pneu, sem roda, eu não iria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aliás, eu acho que nem teria ido pra lá. Eu não teria feito essa viagem. Não. A gente fica mais medrosa, eu acho. Eu não sou mais tão aventureira. Essa foi a história mais marcante pra você? E foi muito louco, porque foram, tipo, 2 dias, a gente encontrou todos os nossos amigos. A gente ninguém ajudou. Também a gente não contou pra ninguém. Eu acho que a gente não tinha contado pra ninguém até agora. Por sinal, eu acho que essa amiga gringa, ainda bem que ela é gringa, ela não sabe dessa história. Acho que a gente até levou umas multas no carro dela. Porque não levamos multa, nós passamos em um pedágio e chegou a cobrança na casa dela. E o pedágio era em outro estado e cidade. Nossa, é verdade, que caos. Ela não ficou brava, né? Foi muito parceira. Claro que ela não ficou brava. A gente levava nunca mais ela falou pra comigo. Cima e pra baixo. É verdade, que a gente era motorista dela. Mas assim, também era uma época que a gente morava nos Estados Unidos, todo mundo longe dos pais, uma ajudava a outra, todo mundo ali no espírito, coletivo. Ela sabia, ela não tinha problema. Ela falou, podem... Ela apoiou. Você falou pra ela que a gente ia viajar. Ela falou, não tem problema. Isso aconteceu. Você não falei pra onde? Mas você falou. Essa história foi marcante. Foi. A gente tem muita história Tem boa. muita história, tem muita coisa. Pra mim é imbatível uma. Essa história a gente tem que contar. Não. Vou contar. Eu não me aguento. Eu vejo uma câmera, eu quero falar. É a sua? Se for a sua história, pode contar. Não tem problema. Teve sua? A gente tá falando da mesma viagem? De Mykonos. Mykonos, mas foram algumas vezes que a gente foi. Quem me apresentou Mykonos foi a Marina. Sim. Pra mim foi essa. Foi muito legal. Foi muito legal. A gente Você lembra o último dia que a gente entrou numa festa que a gente queria muito entrar, graças a você, Huertas? Cara, todo mundo que senta aqui fala que sou eu que dou os esquemas da festa. Parece Mas que eu era... sempre foi você. 1000%. A única coisa que eu fazia do Huerta? Era que eu entendi o que você tava fazendo, então eu te ajudava. Médio. Teve uma vez que você não entendeu. A gente tava em Madrid. Você lembra disso? A gente foi pra uma festa. Gente, a gente entrou numa balada e tinha o lugar das mesas. É que, pera, Amanda tá sempre estressada.
Vale ressaltar isso. Estava. Eu vou com objetivo, eu gosto das coisas organizadas. A gente chegou na festa em Madrid e eu chamei o gerente da baladinha e falei, escuta, eu quero uma mesa ali, que é onde estavam, tipo assim, a galera bonita. Tinha lá o povão e tinha uma galera bonita. Falei, quero ali. Aí ele falou, a mesa é tal valor. Falei, não, vem cá que a gente vai conversar. Conversei com ele, ele abaixou a mesa, sei lá, vamos supor, tá? 70%. 70% do valor. Eu falei, que incrível. Aí eu voltei pras meninas e aquele barulho, eu falava, eu negociei a mesa pra 70%. Aí uma fazia assim, ó, uhul. Aí a Marina olha pra mim e faz, eu vou lá conversar com ele. Eu falei, não, Marina, o preço tá bom. Ela foi. Mas concordo, ela tinha que ter fechado, resolve. Quando ela me volta, ela fala, pessoal, negociei muito bem. Ele abaixou a mesa 30%. Eu olhei pra cara dela e falei, você acabou de, subir o preço. Que é isso, Marina? Então, mais ou menos. Mais ou menos. Você entendia mais ou menos? Você ficou muito irritada. Fiquei, pagamos. Pagamos, sobrou bebida. Dela. Na área, nossa amiga com o narguile. Mas enfim, essa história é muito boa também. Do narguile? Não, da Nália. Da Nália, a gente tem que chamar ela pra contar. Essa história de Mykonos eu vou contar. Qual? Tiveram algumas, né? Tiveram uma que vocês me largaram numa privada. Não, qual você vai... Ninguém precisava ficar sabendo disso. Me largaram. Você entende que ninguém te largou, Eu dormi, né? cara, eu sou muito obediente. Você chegou lá sozinho. Eu sou muito obediente. Eu nunca dei PT na vida, que fique claro. Esse foi o primeiro e único PT. E eu lembro que esses dias eu falei, Marina, eu quero ir pra casa, tô com sono, não sei o quê. Quem me levou pra casa? Foi você, a Nath. Me levaram, me colocaram num roupão, me colocaram na privada. Que nós estávamos comendo, eu falei, vou ao banheiro, já volto. Meu celular na bolsa delas. Eu voltei e não tinha ninguém. É que eu preciso. Ela tinha um grupo, mas eu falei, pelo amor de Deus, eu quero ir embora. Que grupo? Não tinha ninguém. Me deu 5 minutos. Eu fiquei sozinha. Eu bêbado, não. Eu falei, cidade. Eu não vou ficar mais aqui, eu vou embora. Eu olhei pra Nath assim, Nath, preciso ir embora. Ela falou, eu te levo. Aí ela me levou, me colocou no hotel, me colocou num roupão maravilhoso, chinelinho do quarto. E me colocou, ao invés de me colocar deitada na cama, me colocou sentada na privada. E eu fiquei sentada na privada, e ela olhou pra mim e falava assim, como se eu não estivesse entendendo. Eu só tinha bebido um pouco a mais. Ela, você fica aqui. Não fica sai. Sentada e não saia. Eu levei aquilo tão a sério que eu não saí. Tava com meu celular, ela voltou pra me buscar. Porém, eu fui indo em direção à rua, na cidade, pra pegar um táxi, umas amigas apareceram. A Nath me deixou no quarto, a nossa amiga me deixou no quarto. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, me leva pro meu hotel. Não, eu te levo. Cheguei no hotel, a porta do quarto encostada. Amanda. Só um pezinho. Ela viu só um pezinho assim, parado. Não, né? Ela foi abrindo a porta, abrindo. Uma lancha, uma chulapa saindo. 1,80, você quer o quê? Um pé pequeno? Não, graças a Deus, você é pé grande. Saindo assim pela porta do banheiro, eu falei, acho que ela morreu. Quando ela abre a porta do banheiro. Nath, ninguém. Amanda, ela só mexia a cabeça. Dormindo, sonhando aqui. E a Marina, como boa amiga. Eu fiquei tão desesperada, porque quem tinha achado o corpo era eu. Eu saí correndo pelo hotel, chega a Nath de pantufa. Levantei, fui pra cama, a Marina, ao invés de só deixar eu dormir em paz, me chega com um sanduíche, puta cheiro de cebola. Amiga, come aqui. Nossa, eu dava gyros pra ela. Tiveram várias histórias. Já entramos em muita festa com o nome de outras pessoas. Já demos nossos pulos. Em festa que a gente nem sabia quem era o dono, e a gente terminou a festa no DJ. Huertas. Essa história é conhecida. A gente viveu muito. Bom, amiga, o papo tá muito bom, mas eu vou te perguntar uma pergunta chave. Qual que foi o seu momento na sua vida, call the shots? Que você tomou uma decisão, que você resolveu mudar alguma coisa? Qual que foi o seu momento, call the shots, que mudou muita coisa na sua vida? Ir pra Los Angeles. Jura? Morar lá? Porque acho que foi consequência de tudo que aconteceu depois. Eu te conheci, aí depois eu abri meu negócio. A gente viveu muita história boa. Eu conheci meu marido por sua causa. Acho que ir pra Los Angeles foi... Isso foi uma época que você estava querendo meio que uma mudança, Total. Né? Aí chegou em Los Angeles, morar fora é uma baita experiência. Quem puder... Você entende que, tipo assim, não foi o ir para Los Angeles... Com essa mudança. Você sentiu que você cresceu nisso? Ai, foi muito bom. Tipo, aprendi muito mesmo. Aprendeu. A Marina aprendeu a lavar roupa comigo. Não fazia nada. Não sabia. A cozinhar. Outra mentalidade. Outra, bem melhor. Se você não tivesse ido, o que você acha que teria acontecido? Não faço ideia. A gente já se conheceria, a gente já teria se conhecido. Acho que não. Como não? Não? Aonde a gente ia se conhecer? Na vida. Quando é pra ser, é pra ser. Também. A gente nunca vai saber. Qual é o seu conselho final pra quem tá assistindo? Busque Deus. É isso.
busca a palavra, ajoelha, ora, pede direção, porque Tudo dá o certo. mais ele fará. Amém, amiga. Obrigada. Obrigada a você, adorei. Tchau, gente. Até a próxima. Se você gostou desse episódio, então aproveita para seguir o Call the Shots em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo que tá vindo por aí.